Semana passada nós tivemos a prova de que com Deus é pai bola. É pai bola, Deus ele já entende, com certeza. Ele já sabe o que você vai pedir, mesmo antes de você pedir. Com certeza. Ele já conhece tudo. Com certeza. Até o que eu vou falar agora ele sabe, né? Ele já sabe. Puxa vida, que Deus é esse? Nosso Deus é tremendo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos porque o Senhor tem sido bom para conosco, Pai Santo. Amém, o Senhor tem nos abençoado muito. Obrigado, Senhor, pela saúde que o Senhor tem dado aos nossos amigos. Amém, meu Obrigado Deus. porque o Senhor tem assistido aqueles que estão em aflição, meu Deus, e tem dado livramento. Amém, Jesus. Nós pedimos a tua direção nessa noite, que a tua palavra vá ao encontro dessa pessoa que está precisando, meu Deus. Amém, meu Leva Deus. saúde a cada um deles, Senhor. Leva alegria, leva prosperidade, Amém, leva Deus. felicidade e amor também, meu Deus. Amém, Jesus. Nós pedimos a tua bênção sobre essa live de hoje. Abençoa a Daniela, abençoa a mim aqui. Amém, meu Senhor, e Deus. abençoe cada um dessas pessoas que estão assistindo hoje. Amém, em nome meu de Deus. Jesus. Amém. Amém, Jesus, e graças a Deus. Amém. A todos vocês que a gente não falou ainda, sejam todos muito bem-vindos. Para a gente é uma honra ter vocês aqui conosco. E nós vamos aprender juntos nessa noite, porque cada vez que a gente fala para vocês como casal, a gente também aprende e a gente também coloca em prática na nossa vida, né? A gente Seria coloca, muita, tolice nossa se a gente não colocasse em prática aquilo que a gente aprende com Deus também no nosso casamento. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, gente, a respeito de comunicação dentro de casa, né? A gente até conversou, bateu um papinho a respeito disso, deu uma introduçãozinha aqui entre a gente, porque às vezes nós, esposas, reclamamos, comentamos e pontuamos que os nossos digníssimos... Eu tô vendo o que você tá fazendo, tá? Não estou fazendo nada. Não tô fazendo nada, Deus tá vendo também, diabo mentiroso. Que os nossos digníssimos, quando vão conversar conosco, eles são curtos e grossos, né? São meio comedidos nas palavras, na hora de falar eles economizam, né? E gostam de falar bem rápido e acabam magoando às vezes a gente um pouquinho na hora de falar, né? Quem passa por isso em casa aí, se solidariza comigo de vez em quando, pode falar aí, viu, gente? Às vezes na hora de falar eles economizam um pouquinho na palavra. E nós, mulheres, ao contrário, o que as mulheres fazem? Nós mulheres falam muito, né? Fala muito? Você sabe que o homem, o homem é muito simples. É muito simples. Pra gente um sim ou um não já basta. Vocês já entendem? Já entendemos tudo que a mulher precisa e quer. Só que às vezes pra gente um sim ou um não é meio grosso. É? Então explica. Como Por que exemplo, oi amorzinho, eu queria tanto sair. Não. É assim? É. Da onde eu queria sair foi assim? Não, eu tô te dando um exemplo, né? Eu tô dando um exemplo para poder explicar para o pessoal, para eles entenderem, entendeu, pessoal? Às vezes a gente não fala uma coisa com o nosso marido, por exemplo, né? Amorzinho, eu queria tanto comprar uma bolsa, queria tanto comprar alguma coisinha, sei lá, alguma coisa assim. Tô enfeitando não, aqui, gente, fazendo às firula. vezes eu falo um não grosso mesmo, sabe por quê? Porque ela fala assim, vamos no mercado? Eu falo, não quero. Mas se ela fala assim, vamos no shopping? Também ele vai falar não, com porque certeza. Não tá podendo também, né? A gente está falando em momentos normais, viu? Com a normalidade colocada em ação. Não nesses momentos que a gente tem vivido agora, né? Mas às vezes, o que acontece? Quando a gente vai conversar com os nossos esposos, eles são comedidos nas palavras. Eles não vão com um jeitinho para falar pra gente. Ai, nossa, meu amorzinho do meu coração, eu não tô afim de firula. hoje. Não. Ei, peraí. Não tô afim, não quero não. Ou você não vai fazer isso, ou você não vai comprar isso. Eles já chegam e falam, né? De forma curta e grossa. Direta, né? É o jeito do homem se comunicar. O jeito da mulher se comunicar, qual é? Qual é? Então, você acabou de falar. O que a mulher faz? Explica tudo bem direitinho, né? Explica tudo bem direitinho. Onde ela quer ir, o que ela quer fazer, o que ela quer comprar. Só que você falou outra coisa antes, que a mulher fala o quê? A ideia de ir comprar. Começa a explicar tudo isso pra gente, né? E aí às vezes a gente tá falando e você ouve o quê? Não precisa falar muito isso. Blá, blá, blá. Você tá ouvindo isso? Aí depois que eu uso o seu cartão... Aí eu falo, o que você fez com o meu cartão, filha? Que compra é essa aqui? Eu te expliquei, mas você ficou falando, ouvindo blá, 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 eu não blá. tinha entendido nada. Então pronto. Esse que foi o problema. Tá vendo? Com a comunicação foi estabelecida. Pois é. E não foi recebida? E não foi recebida. Por quê? Porque a forma como um casal se comunica é diferente.
É diferente. Aí o que acontece muitas vezes, e isso não acontece só na minha casa não, gente. Acontece na sua casa, acontece nos lares de todos vocês que estão ouvindo o que a gente está falando agora. Claro que a gente fez uma encenação, uma brincadeirinha, né, de como a gente conversa, porque a gente já chegou numa fase do nosso casamento que só da gente olhar um para o outro, a gente já entende o que a gente está pensando. Estamos vivendo na era da telepatia, né? Mais ou menos isso, né? Quando assim, eu olho assim para ele, eu já sei, eu não vou nem perguntar, porque eu já sei o que ele vai falar, não. Então, para evitar fadiga, a gente nem comenta, né? Mas uma coisa que a gente tem que pensar, gente, é que a nossa forma de comunicação, ela fala muito a respeito do nosso caráter. E isso quem está falando não sou eu, não é o pastor Ademuri, mas é uma conclusão que a gente chega lendo a palavra de Deus, né? Então, o que acontece? Jesus, ele nos ensina lá em Mateus 15, 10, que o que contamina o homem não é o que ele põe para dentro, né? Não é a comida que ele ingere, não é a comida que ele põe para dentro. Porque essa comida que ele põe para dentro, ele vai lá no banheiro e quando ele faz as suas necessidades, ele coloca para fora essa comida. Porém, o que contamina o homem é aquilo que ele põe para fora. Né? Aquilo que sai do seu coração, sai pela sua boca, e aquilo que ele põe para fora, isso é o que ele contamina. Talvez a pessoa pode entender que, já que nós falamos assim, a pessoa vai no banheiro e tal, aquilo que coloca para fora, gente, não é o vomito. Começou. Não é o vomito. São as palavras. São as palavras. São as palavras. E as palavras, elas podem ser colocadas de várias maneiras, né? Sim. E é por isso que a gente colocou no comecinho aquela pontuação em relação ao diálogo com o homem. Exato. Porque a mulher já tem aquela necessidade de falar mais. O homem, ele poupa as palavras e muitas vezes ele passa por curto e grosso. Você entendeu, amor? Eu tô entendendo. Tô começando a entender. Palmas para ele. Tá começando a entender, né? Pegaram aí, meninas? Ó, viu? Ó. Depois um presentinho pra tia Dani aqui, hein? Ó, viu? Já dei uma forcinha pra vocês. Mas tá entendendo, gente? A forma como a gente se comunica fala muito, diz muito quem é a gente. Diz muito de quem a gente é. O que acontece? Se a gente tiver uma má intenção no nosso coração, a gente vai fazer com que isso se torne um pensamento. E os nossos pensamentos guiam as nossas ações. E as nossas ações se tornam hábitos, né? Eu até falei isso numa live passada no Ministério de Mulheres. Na semana passada eu comentei a esse respeito. Só que isso também está em Lucas. Se a gente for lá em Lucas 6,45, nós vamos ler o seguinte. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração má. Pois a boca fala do que o coração está cheio. O que está dizendo aqui nesse versículo? Que se a pessoa, né, ela for boa, aquela pessoa que você olha e você vê que ela é boa, ela vai tirar da bondade do seu coração e quando ela abrir a boca, ela só vai falar de bondade. Agora, se a pessoa é uma pessoa má, não adianta ela fingir bondades, que uma hora ela vai se entregar. Ela vai mostrar a que veio com as próprias palavras delas. Ela vai se entregar pela sua própria conduta. E é por isso que a gente está falando para vocês que o caráter da pessoa se revela na sua linguagem. Ninguém consegue fingir por muito tempo que é bonzinho. Ninguém consegue fingir por muito tempo que é um bom caráter se realmente não for. Porque a boca só vai falar daquilo que o coração está cheio. Aquilo que você transborda é aquilo que você coloca para fora. Isso é a mais pura verdade. Ninguém consegue manter essa banca toda por muito tempo. Você pode muito bem no seu namoro, aí, ó, quando você estiver namorando, tá conhecendo a pessoa e tudo mais, fingir que você é bonzinho, né, ou boazinha, fingir que, né, faz tudo direitinho e tudo mais. Aí casa e mostra quem é. Mostrar nas garras. Aí bota as garrinhas pra fora, só que aí já casou. E aí, José? E agora, Zé? E agora? E agora, o que vai fazer? Lascou, já tá casado? Lascou, né? Aí tem que ter um encontro com Jesus, não tem não? Eu mudei alguma coisa desde quando eu te conheci, assim? Eu não vou falar, eu não vou falar que a gente tá no microfone, não vou te contar as coisas que você faz agora que você não fazia antes.
Tem aquela coisa, né? que deixa pra lá, aquilo lá. Não, deixa quieto. Deixa quieto. Continue, gente. Peraí. Claro que tem coisas que a gente não fazia antes, quando a gente namorava, porque, né, não tinha intimidade nem nada, que você faz agora, depois de casado. Não tô falando desses tipos de coisa, mas tô falando de comportamentos. Tem gente querendo ouvir, né? Tá botando as orelhinhas aí pra fora. Fica quieta, menina. Nananina não. Nananina não. Tem coisas que a gente fica, tipo, escondendo do nosso caráter, escondendo da nossa personalidade, mas que vão ser reveladas. Você não consegue fingir banca. A máscara cai. Muito bem, Ju, a máscara cai. Não tem como a gente esconder. A máscara vai cair, porque o seu coração vai revelar quem você é. A sua personalidade vai ser revelada. E nós, como cristãos, temos que cuidar do nosso coração. A gente tem que guardar o nosso coração. Provérbios 4, 23 diz o seguinte: precisamos guardar a nossa fonte de vida, né? Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. E o que é a fonte de vida? A fonte de vida é a origem de tudo, né? Aquilo que está se originando, né? Aquela fonte, está jorrando, é uma fonte, ó, tá saindo um monte de coisa lá de dentro. É dali que sai, é dali que tem a origem das coisas que eu tô doando para as pessoas, para o meu próximo. Lembrando para vocês que isso eu sempre falo para vocês. Quem que é o meu próximo mais próximo? É ele, é o meu cônjuge. O seu próximo mais próximo é o seu cônjuge. É ele que você tem que amar como você ama a você mesmo. É a primeira pessoa que você tem que amar como você ama a si mesmo. Aí muita gente pode dizer: pastora, mas você não conhece o meu marido. Ou, pastora, você não conhece a minha esposa. Você sabe que tem pedras brutas que podem ser moldadas, né? E que podem se tornar lindos diamantes, lindas pedras preciosas. Com certeza. Eu lembro que eu era um brucutu. E eu, filho? Você também era um brucutu? Meu Deus do céu. A minha mãe tá aqui, ó. Minha mãe tá aqui assistindo essa live. Minha mãe sabe quem eu era. Sogrinha, eu não preciso dizer quem eu era, porque eu tenho minha mãe que tá aqui, que ela sabe dizer quem eu era. Pô, a gente não cumprimentou a Mamusca, hein? Não, Dona Rosa e minha mãe, sejam bem-vindas. Todos que estão conosco, Sogrinha, viu, gente? Sejam muito bem-vindos, viu? Aproveita, quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, hein? Isso se inscreve aí, no canal e dá um joinha aí, curte o nosso vídeo, por favor. Isso aí. Então, pessoal, ninguém consegue manter uma mentira por muito tempo. Então, por que a gente tem que cuidar do nosso coração? Porque dele procedem as saídas da alma. E por que a gente tem que cuidar? Provérbios 4, 26, vamos ver o que está escrito em Provérbios 4, 26. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ir lá. Deixa eu ver se já é uma leitura que eu tinha separado. Só um instantinho, vamos ver aqui. Você vai conseguir ler essa letrinha pequena? Olha, eu acho que eu consigo, amor. Vai. Vamos lá, Provérbios 4, 26. Cadê aqui? Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Isso vai fazer com que o seu coração também seja conservado. Quem mandou foi a Tereza Cristina. Isso mesmo, Tereza. A gente tem que cuidar do nosso coração, gente. O nosso coração, por ser dele o local de onde procedem as saídas da alma. E até da vida, né? Da vida, né? E aquilo que a gente vai usar para cuidar das pessoas que estão à nossa volta, a gente precisa cuidar do nosso coração, né? A gente começou a nossa live falando a respeito de comunicação, do que a gente fala para o nosso cônjuge, de como nós somos tratados por eles. A gente pontuou que os homens são curtos e grossos quando falam, que as mulheres falam às vezes demais, falam muito e às vezes falam até demais, acabam falando mais do que deveriam. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é se policiar com as palavras. Com as palavras, porque as palavras têm um grande poder. Sim. E você sabe que quando uma palavra é lançada, ela não volta mais. Ela não volta mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que difere a gente dos animais? Os animais racionais dos animais irracionais. Nós somos racionais. Nós pensamos. Isso. E nós falamos. E nós falamos. O que nos difere dos animais é que a gente fala. A gente tem a comunicação. Exatamente. Eles não falam. O cachorro late, na verdade, o gato mia. Ele fala cachorrês, sabia? Ele late. Você está entendendo o que eu estou falando, engraçadinho?
A gente tem a comunicação para poder falar com as pessoas, para poder se fazer entendido. Um animal não tem isso. Então, por que nós vamos usar a nossa comunicação, a nossa fala, que Deus nos deu, Deus nos deu como um presente, gente, para nos diferenciar também dos animais que Ele criou, de toda a sua criação. Deus nos deu isso como presente. Como que nós vamos usar esse presente para amaldiçoar aquele que está do nosso lado, que Deus colocou para a gente dividir a vida? Olha a responsabilidade que a gente tem. Porque a palavra ela só pode ser de dois tipos. Ou ela é de bênção, ou ela é de maldição. Ela só tem dois tipos. Ou ela é boa, ou ela é má. Ou ela é boa, ela é má. Exatamente. Ou ela é salgada, ou ela é insípida. Insípida. Né? A palavra só pode ser desses dois tipos. Que tipo de palavra você está usando dentro do seu lar? Comece a observar isso. Comece a pensar a respeito disso. E não é só que tipo de palavra que você está usando dentro do seu lar com o seu esposo, mas também que tipo de palavra você está usando dentro do seu lar com os seus filhos. A gente tem que prestar atenção nisso também. Exato. E você sabe, Dani, que essas palavras, nós temos que usar a palavra com sabedoria, não é? Nós temos, porque a pessoa que está ouvindo, quando eu fiz rádio, eu tinha um professor que falava muito nisso, a sujeira na comunicação. A comunicação ela não pode ser suja, porque se a comunicação é suja, a pessoa que está recebendo, que é o receptor, ela não pode entender, não entende, né? Ela não vai te entender. Então tem que ser uma comunicação limpa, clara, sem sujeira, uma comunicação clara. E o que é uma comunicação clara para um outro ser humano que tem sabedoria como nós? Né, como a minha, por exemplo, eu sou sábio para chuchu, né, meu Deus do céu. Lindo. Então, tem algumas maneiras de como você fala. Por exemplo, eu posso estar aqui no meu computador trabalhando, fazendo um trabalho, e falar com Daniela dessa forma. Ô Daniela, me traz um copo com água aí. Essa foi uma comunicação suja. Porque não é assim que eu trato a minha esposa, né? Agora eu posso usar uma comunicação mais limpa. Sabe o que eu ia responder para você? Você vai pegar, afogado. Não. Eu ia perguntar se você trocou ferradura hoje. Pois não. Agora a comunicação limpa é o seguinte, eu estou trabalhando e estou com sede. Eu posso, querida, ô meu amor, traz um copinho d'água pro seu maridinho lindo. Trago. Você quer só água ou quer mais alguma coisa, meu bem? Se você trazer um suquinho também, um pãozinho de queijo. Eu trago para você. A comunicação tem que ser limpa. Ou seja, nós temos que falar com um volume que a pessoa vai receber bem. É até a forma como se fala, né? Você vê. É a forma como se fala. Às vezes o jeito que você fala é até um pouco agressivo. Às vezes você pode ter falado até de forma educada, mas como foi num tom agressivo, a pessoa que recebeu não recebeu bem. Eu te falei a mesma coisa que eu queria, mas de duas formas diferentes. De duas formas diferentes. É a forma como se fala. É a forma como se fala. A gente tem que pensar também em como a pessoa vai estar ouvindo. A pessoa que ouve, ela não é obrigada a entender o que a gente está falando. Exatamente. É por isso que a gente precisa falar com muito carinho, com muito cuidado, se colocando no lugar dessa pessoa. Né? Para saber se ela vai estar entendendo. E nada melhor do que você que está aí do lado para conhecer a pessoa que está do seu lado e se colocar no lugar dela, né? Vou pensar assim, né? Será que meu esposo gostaria de escutar isso que eu vou falar dessa forma que eu vou falar? Né? Será que meu filho gostaria de ouvir isso que eu estou dizendo desse jeito? Será que minha esposa gostaria de ouvir dessa forma? Né? Porque se ele chegasse pra mim e falasse assim, ô mulher, pega essa água aí pra mim, eu ia perguntar, trocou ferradura hoje, filho? E você sabe, ele não fala assim comigo, viu, não, gente? De jeito nenhum, de forma nenhuma, de forma alguma. Mesmo porque eu preciso tomar água, né, gente? Senão ele ia morrer seco. E você sabe também que essa comunicação ela tem que ser extensiva. Como extensiva? Essa comunicação não pode ser somente dentro do lar da pessoa. Não. Ela tem que ser fora também. Começa dentro do lar, né? Começa dentro do lar. Para que os nossos filhos vejam também que dentro de casa e fora de casa é a mesma coisa. Você age do mesmo jeito. Com certeza, tem que ser. Né? Aquela questão do exemplo também, né? Que o exemplo arrasta. Então, em casa eles vão ver você tratando a sua esposa e a mãe deles como?
com carinho, com cuidado, e vão ver que lá fora, na rua, você trata sua esposa da mesma forma e as outras pessoas também de forma educada, né? Então isso vai ser uma referência para eles também, né? E todos crescem, né? Com certeza. E eles vão crescer aprendendo, vendo isso de você, né? Exatamente. E quando eles veem isso de uma forma vindo de um homem, principalmente, porque os homens geralmente não gostam, né, gente, de falar assim muito bonitinho, né, educadinho. Não, eu dei só exemplo, viu, gente? Com Mas cuidado. não é muito bem assim, não. Viu? Claro que é, para de bobeira. Gente, ele é um gentleman, viu? Boa noite, pastora Arlete, sua linda. Muito linda, viu? Boa noite, minha pastora. Mas ele é assim, um gentleman, viu? É um homem de Deus, ele sempre me tratou muito bem. Mas, no começo mais ou menos, depois melhorou um pouco, foi melhorando, viu? Foi melhorando. No começo ele era meio egoístinho, mas foi melhorando, né? A gente passa a vida inteira aprendendo. Aprendendo, né? Eu não aprendi tudo de você ainda. Com certeza. E a gente vai continuar aprendendo. Ó, a pastora Arlete, olha o que é testemunho, olha o que ela respondeu. O Ademuri é mesmo. O Jairo também, né, pastora? Obrigado, minha pastora. Sensacional, ó. Joinha, viu? Então, gente, essa questão da forma como a gente trata e como a gente leva as palavras, né? Dessa questão da palavra ser ou bênção ou maldição, isso é muito forte, é muito sério. Ou você abre a palavra para dizer para o seu esposo, para os seus filhos, uma palavra de bênção, ou você abre a sua boca para dizer uma palavra de maldição. Qual é a palavra que você vai se dispor a falar a partir de agora? Né? Que tipo de palavra você vai falar a partir de agora? E uma coisa interessante que o pastor Ademuri falou, né? Que essa questão da comunicação, que a comunicação tem que ser clara. Para vocês terem ideia de como isso tem que ser claro, ele estudou isso no curso de rádio e TV. No livro de Provérbios, há cerca de 100 provérbios, mais ou menos, falando a respeito do uso próprio e impróprio da palavra. Ou seja, da linguagem, ou seja, aquele uso que você faz da forma correta e o uso que você faz da forma incorreta. Entende? A pastora Tamires escreveu, ó, esse é um segredo para a vida toda. Abrimos portas ou fechamos em todas as áreas da vida, apenas escolhendo ser educados. Com certeza, pastora. Exatamente. Com certeza, pastora. Está aí uma grande verdade. Está aí, com certeza, uma grande verdade. E sendo educados não só dentro da nossa casa, como com as outras pessoas também, né? A educação não é aquela questão de você fazer cursos de educação e tudo mais, é aquela educação primordial mesmo, né? Que a própria palavra de Deus nos ensina e que faz com que nós sejamos pessoas melhores e ajudemos assim uns aos outros, né? Trazendo crescimento uns aos outros. Agora, quando a gente volta para o livro de Provérbios, eu quero ler alguns provérbios para vocês entenderem como isso é profundo e como isso edifica ou afunda um casamento. Olha só, Provérbios 12, 18. Os comentários de algumas pessoas, as palavras, ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Ou seja, traz cura, acalma. Ou ela vai ferir, olha para você ter ideia, né? O livro de Provérbios ele é formado por antíteses. Primeiro ele fala, geralmente, né? É uma coisa boa que acontece, mas depois fala uma coisa ruim que vai acontecer se você não seguir aquela primeira verdade que falou. Então falou, ó, os comentários de algumas pessoas ferem, aí é coisa ruim que vai acontecer. Mas as palavras dos sábios trazem cura. Você vai ser aquela pessoa que vai proferir palavras que vão ferir, ou você quer ser aquela pessoa sábia que vai trazer cura quando abrir a sua boca? Você só pode ser dois tipos de pessoa, ou a que vai ferir, ou a que vai trazer cura. Aí nós vamos para Provérbios 17, 27. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras, ou seja, não é precipitado, não fica falando demais, né? Quem tem entendimento controla suas emoções. Olha como é forte isso. Você sabia que, lembrando aí, que tem pessoas que começam até calma, né? Conversando com você calma, mas tem um determinado momento da comunicação, começa a sujar a comunicação, né? Ela sai como você desce do salto, né? Desce do salto. Mas isso entre marido e mulher acontece pra Cacilda. Muito, né? Acontece.
Começa trocando ideia ali, de boa. de boa. Aí às vezes o marido Daqui vai. a pouco tá jogando o chinelo, a garrafa, o prato. Ai, filho, não, né? Não, mas eu exagerei. Né? Os casais não fazem isso, não. Não, Em acho nome que de não. Jesus, não fazem, não, né? Só em filme a gente vê isso, né? Às vezes só não, mas aqui discute não um tem nenhum pouquinho, casal que né? faz isso, Não, e nem gritam também, não. Os nossos Mas sabia casais que não tinha fazem vontade isso, de jogar não. um prato só pra ver quebrar? Não, eu não vou jogar em Seus você, filhos não. quebram um prato um por semana aqui em casa. Você quer ver mais prato quebrando pra quê? É que às vezes eu tô longe no osso, né? Deve ser mó barato, Ah, né? meu Deus do céu. Splash! Vai ver um casamento grego, que aí você vai ver eles quebrando prato. Só Jesus. Meu Deus do céu. Vamos voltar pra cá. Agora eu quero ler pra vocês um versículo que é muito forte e muito usado para isso. Presta bem atenção. A língua tem poder para trazer morte ou vida, ou seja, maldição ou bênção. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Que consequências são essas? Se você gosta de falar maldição, você vai arcar as consequências da maldição que você está falando. Se você gosta de falar palavras de bênção, você vai arcar com as consequências da bênção. A gente, se plantar um pé de maçã, vai colher o quê? Vai colher maçã. Se eu plantar um pé de abacate, eu vou colher abacate. Agora, se eu plantar um pé de maldição, eu vou colher o quê? Eu vou colher maldição. Se eu plantar um pé de bênção, eu vou colher bênção. Não tem como eu colher outra coisa. Então, aquele que tem poder, né? A língua que tem poder para trazer morte ou vida, aquele que usar bem a palavra, se usar bem as palavras de vida e palavras de bênção, ele vai arcar com as consequências, que serão boas. Então, que a gente use bem essas palavras dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento. Que a gente seja sábio o bastante para que naquele momento do calor, que a gente está vendo que o negócio está esquentando, a gente respire fundo, feche a nossa boca, seja sábio o bastante para não falar naquele momento, para não instigar, para não aumentar o calor da questão. Deixar as coisas acalmarem. Isso. Não deixa o fogo pegar, né? Não deixa o fogo pegar, gente. Não deixa. Ó, tá todo mundo em casa, estressado com essa situação, né? Muitas pessoas perderam o emprego. Muitas pessoas estão preocupadas com o dia de amanhã, né? Muitos, assim, tem até gente que não tem o que comer, gente, né? E estão preocupados com o que vão dar de comer para os seus filhos. Então, não fiquem brigando por coisas pequenas, não. Deixa isso para lá. É melhor ter paz do que ter razão, não é? Exatamente. Então não fica entrando numa briga que vocês não vão conseguir terminar bem. Não faz isso. Levanta a bandeira da paz, bandeira branca. Levanta a bandeira branca que vocês vão ser mais bem-sucedidos em nome de Jesus. Viu? Vamos lá, voltar para Provérbios. Agora Provérbios 10:11. As palavras do justo são fonte de vida. E olha que bonito, gente. Quando uma pessoa boa fala, ela abençoa. Quando uma pessoa boa abre a boca para falar, ela vai abrir a boca para abençoar. Olha que lindo isso. Não é bonito de ouvir isso? Poxa, você ouvir alguma pessoa falando de você, nossa, você é uma pessoa boa. Toma posse dessa palavra, eu sou uma pessoa boa, porque eu abro minha boca para abençoar. Toma posse disso. Porque assim como você pensa, assim você é. Isso está em Provérbios 23:4, se eu não me engano. Se eu não estou errada, é isso aí mesmo. Se a gente pensa muito numa coisa, a gente se torna como aquilo. Então comece a tomar posse disso. Eu sou uma pessoa abençoada. Fala assim, ó. As palavras do justo são fonte de vida. Eu sou essa palavra, eu sou esse justo que está falando aqui na palavra. Porém, ó, as palavras dos perversos ocultam intenções violentas. Ou seja, ou você vai ser justo e vai falar palavras de vida, ou você vai ser perverso com intenções violentas na hora que você for falar. E nós temos a escolha, né? A gente que escolhe sempre. É sempre a escolha vai ser nossa. Né? A gente sempre tem o poder para poder ou abrir a boca e falar palavras de bênção, ou abrir a boca e falar palavras de maldição. A escolha sempre vai ser nossa. Né? Sim. Às vezes a gente vê muitos casais que vêm se aconselhar com a gente, que às vezes começa uma discussão, começa uma briga com uma coisinha desse tamanhozinho. Claro, né? Provérbios 23:7. Obrigada, Cris. Claro que a coisa já está, né? O copo já está quase transbordando. Aí aquela coisinha pequenininha faz com que o copo transborde. Vira um bolo de neve. Vira. Então não vamos deixar, gente, virar. Não vamos deixar, não. Vamos ser sábios. A mulher sábia edifica o seu lar. Tola, com a própria mão derruba. Na pior das hipóteses, fique quietinha. É melhor, né?
Quietinho. É melhor ficar quieto. Se você vê que vai entornar o caldo, velho, opa, É melhor ter quietinho. paz do que ter razão. Não Puxa o discute, freio não. de mão e estaciona. Isso, é melhor. É a melhor Não é? coisa. É a melhor coisa. E para a gente já ir caminhando já para os finalmente, prestem bem atenção que o nosso irmão Paulo nos ensina, gente. O irmão Paulo, ele é muito sábio e ele concorda com o que Provérbios nos ensinou até agora, né? A gente, em Colossenses, lê o seguinte, Colossenses 4, verso 6. A gente lê o seguinte: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Presta bem atenção. O seu falar seja sempre agradável. O que é uma pessoa que fala sempre de forma agradável? O que é o contrário? O contrário é uma pessoa que fala só de coisa desagradável. Quem gosta de falar com gente que fala só coisa ruim, coisa desagradável? Levanta o dedo aí. Você gosta? Eu não. Quem gosta de falar só com gente que só reclama, gente? Não. Não? Você gosta? Eu vou levantar o dedo. Você não gosta? Você vive reclamando. Você vive falando que não gosta de... Você sabe que eu Você não gosto. Você confundiu. Eu não Quem gosto. gosta de estar com gente que está o tempo todo reclamando, se tá sol, tá reclamando, se tá chuva, tá reclamando, se tá ventando, tá reclamando, se não venta, tá reclamando. Parece o Uruca, né? Lembra do Uruca? Não é da minha época, não. Ô céus, ô dia. Tudo reclama, né? O Uruca reclamava Tudo reclama. de tudo, tava tudo ruim. Ninguém gosta, gente. Ninguém gosta. Então tá falando, o seu falar seja sempre agradável. O contrário de agradável é desagradável. Então se você não tá falando coisa agradável, aí você já pensa, né? Nossa, se o que eu tô falando não é agradável, então é melhor eu ficar quieto. Se o que você tá falando não é agradável, fecha a boquinha. Pede para Deus cerrar os seus lábios. Se o que você fala não vai ser agradável para quem vai ouvir, fecha a boquinha, tranca e joga a chave fora. Combinado? O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Uma comida temperada com sal, ela é agradável de comer. Agora, uma comida sem gosto, quem é que come? Ah, não dá, não desce, né? Não desce. Uma comida sem tempero, né? Não desce. Se a comida não estiver temperada, mesmo que você não possa comer uma coisa com muito sal, mas com um temperinho, alho, cebola, né? Aquelas coisinhas bem gostosas. Se ela não estiver temperada bem gostosinha, fica difícil de comer. Então a comida ou ela é com sal ou ela é insípida, ou seja, sem gosto. Já viu como que é conversar com aquela pessoa que fica olhando pra você e fica assim? Que mal interage com você? Não é tão gostoso você conversar com alguém que está lá junto com você e que fala, isso, você vai conseguir, vai dar certo. Eu tenho aqui do meu lado um marido que é super apoiador. E eu desejo que do seu lado você tenha um esposo e do seu lado você tenha uma esposa que seja super apoiador e apoiadora. E se você ainda não tem, é solteiro e está ouvindo aí, ó, em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida, que seu esposo, sua esposa serão pessoas que vão apoiar a sua vida, apoiar o seu trabalho, apoiar a sua carreira, apoiar os seus sonhos, apoiar o seu sucesso, em nome de Jesus. Mas que você seja essa pessoa, começa com você. De repente a pessoa que está do seu lado não está acostumada com isso, com essa questão de você apoiar, com essa questão de você incentivar, de jogar para cima. Então começa você. Aí de repente você começando a fazer, a pessoa se toca e começa a fazer com você também, né? E aí um vai puxando o outro e vai jogando para cima. Então joga a palavra de incentivo. Então, ó, o seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então como que a gente tem que responder? Com palavras agradáveis e temperadas com sal, principalmente com quem está do seu lado. Porque é fácil a gente agir aí que eu gosto de colocar no casamento essas coisas que eu aprendo com Paulo, sabia? Com Provérbios. Paulo é muito bom. Né? Paulo é muito bom, Paulo é o cara, depois de Jesus, claro, né? Mas assim, por que eu gosto de falar essas coisas, né? E a gente gosta de pontuar isso. Porque a gente gosta muito de aprender isso aqui para aplicar lá fora. E dentro de casa, gente. E dentro de casa, aí, seu Zé e Dona Maria, tem que aplicar em casa primeiro. Se você não aplicar em casa primeiro, que cristão você vai ter sido dentro de casa?
tem que aplicar em casa primeiro, para depois você aplicar do lado de fora, né? Primeiro aplica em casa com seu esposo, com a sua esposa, depois aplica em casa com seus filhos, depois você aplica em casa com as pessoas lá, depois você aplica lá fora o que você já aplicou dentro da sua casa. Primeiramente é com os seus, dentro de casa. Primeiramente suas palavras têm que ser agradáveis e temperadas com sal dentro de casa. E aí a gente corre lá para Efésios para ver Paulo aí falando mais um pouquinho conosco em Efésios 4:29. E aí também é forte, viu? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Você sabe o que ele quer dizer aqui com palavra torpe? Você sabe o que ele quer dizer? Palavras que ferem. Olha, gente, como isso é forte. Nenhuma palavra que fere deve sair da sua boca, mas apenas a palavra que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, e para que conceda graça aos que ouvem. E você sabe que Paulo adquiriu essa sabedoria do próprio Cristo. Sim, e adquiriu vivendo, Vivendo né? lado a lado, né? Ele adquiriu vivendo Então, ele tem e muita vivendo propriedade no que situações e vivendo situações também que ele passou com diversas pessoas, porque ele passou muito tempo chamando a atenção das igrejas que ele cuidava, Sim, né? E ele mandava essas cartas conforme a necessidade da igreja. Se a igreja estava vivendo um problema, um desafio, ele mandava a carta chamando a atenção, ó, Exatamente. toma cuidado com isso e vive isso aqui. E aqui ele está nos ensinando que nenhuma palavra que fere, nenhuma palavra torpe deve sair da nossa boca, mas apenas aquilo que edifica. Agora conta pra mim, quando tá o esposo e a esposa lá querendo brigar, qual é a primeira coisa que eles falam? Você é um cavalo. Sério? Por que você me xingou desse jeito assim, hein? Não, O que você tá pensando da vida? Quem que você acha que você é? Pois é. A gente Eu não vou sabe te dar nem mais brigar, meu cartão, né? viu? A gente não sabe nem brigar, amor. A gente combinou de encenar uma briga aqui e não deu A gente certo. não consegue. Ô, Daniela, caramba, viu? Pelo amor Jesus. de Deus, não dá pra brigar com você. Qual é a primeira coisa que você faz quando você está com esses desafios com seu esposo? É ferir, é falar uma palavra que você sabe que vai machucar. Principalmente que vai jogar a moral do seu marido lá para baixo. Primeira coisa que você vai fazer é isso. E a mesma coisa é ele. É jogar uma palavra que vai jogar ele lá para baixo. E Paulo está dizendo para a gente o contrário. Ele está dizendo que nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que fira, que fere, deve sair da sua boca, mas apenas aquilo que for útil para edificar e conforme a necessidade, para que conceda a graça, gente. Para que conceda a graça. Graça é favor imerecido. Graça é bondade, graça é amor, graça é tudo aquilo que Deus está nos dando de bom para cima da gente. Então, é complicado a gente ter que ter, né, um relacionamento. Eu sei tudo que a gente está passando, esses momentos de dificuldade, gente. A gente tem desafios em casa também. Eu estou presa em casa com 4 crianças. Você sabe o que é isso? 4 crianças com aula online. É complicado. Eu tenho agora a minha cunhada que está me ajudando, mas assim, tem horas que, nos tempos passados, que eu passei momentos que eu estava estressada, que eu estava cansada. Eu sei o que é estar presa dentro de casa. A gente continua fazendo a quarentena aqui também, mas a gente precisa parar, sentar, respirar fundo e lembrar do que aqui, ó, a nossa regra, aqui, o nosso manual de vida, o nosso manual de regra nos ensina e precisa colocar em prática para que a gente não fique pirado, para que a gente não fique desesperado e para que a gente não coloque os pés pelas mãos, né? E acabe machucando a pessoa que a gente escolheu para dividir a nossa vida. O seu próximo. O nosso próximo. E que as nossas comunicações, as nossas trocas sejam mais claras, né? Que a gente possa, enquanto casal,
sabendo que os homens são mais econômicos nas palavras e que as mulheres falam demais, que a gente possa lembrar de cuidar do nosso coração, né? Para que as palavras que saiam das nossas bocas, né, dos nossos lábios, não sejam palavras que vão ferir, que vão machucar, mas sejam palavras que vão edificar, que vão levantar o nosso cônjuge, né, levantar o nosso marido, para os maridos que vão levantar as esposas, que vão ser palavras que vão trazer edificação e não vão trazer feridas, vão trazer machucados. E é sobre isso que a gente gostaria de orar por vocês nessa noite, para que Deus guarde o coração de vocês nesse momento tão tribuloso, delicado, né, que nós estamos passando. Muito frágil demais. Um momento muito frágil, em que nós nos sentimos muito frágeis, que às vezes a nossa defesa é o ataque, né? Então que Jesus, que o Espírito Santo guarde o nosso coração nesse momento, para que a gente não se defenda atacando, mas para que a gente tenha ainda plena confiança de que Jesus está cuidando, de que Deus está cuidando de cada um de nós, que Deus está cuidando dos nossos lares, que Deus está cuidando dos nossos relacionamentos, e que Deus esteja assim, ó, segurando cada coraçãozinho em suas mãos, para que ao nós abrirmos a nossa boca, palavras de bênçãos emanem, palavras que vão abençoar, trazer vida, que vão ser fonte de vida para a nossa casa, para o nosso lar e assim para as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Dá a mão, se você está com o seu amor para a vida toda aí, dá a mão para ele, dá a mãozinha. E vamos orar, vamos entregar esse momento ao nosso Deus. Amém? Meu Deus e meu Pai, nós te entregamos esse momento agora, mas sobretudo, nós entregamos o nosso coração a Ti. Sim, meu Deus. E pedimos, Pai, que o Senhor encha o nosso coração da Tua paz, Sim, encha o nosso coração do Teu amor, encha o nosso coração de tudo de bom que vem de Ti, Senhor. Sim, meu Pai. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, mas nós sabemos que quando nós entregamos o nosso coração a Ti, Senhor, as coisas boas vêm de Ti. Sim, meu Deus. Nós pedimos, Pai, que nesse momento de angústia, nesse momento tão tribuloso que nós estamos passando, Pai, que do nosso coração saiam somente palavras de bênção, meu Deus. Sim, Pai, Que as palavras de maldição sejam canceladas e que todas elas caiam por terra, meu Deus. Mas que as palavras de bênção saiam, Pai. Que nós sejamos conhecidos, Pai, pelas pessoas que emanam bênção, pessoas que emanam luz, pessoas que têm palavras temperadas com sal, pessoas que têm aquela palavra certa no momento certo, Senhor Jesus, e que levam paz e que levam vida aos corações, meu Deus. Mas que principalmente essas palavras que levam paz e que levam vida, sejam paz e vida dentro dos nossos lares, meu Deus, com o nosso marido, com as esposas, com os filhos, meu Deus. Que em primeiro lugar essa vida e essa paz seja dentro do nosso lar. E que aqui dentro nós possamos ser sal e luz, primeiramente, e sermos exemplos para aqueles que nós mais amamos, meu Deus, os nossos cônjuges e os nossos filhos, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude a pôr guarda em nossa boca, Senhor Deus, para que a gente se purifique a partir de hoje. Somente palavras de vida e de paz, palavras de bênção, palavras fontes de vida eterna saiam dos nossos lábios. E é em nome de Jesus que nós te oramos e já te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém.